essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Um só amor, um só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Aleluia. A ti, Senhor, elevo a minha alma, Salmo 25, né? Que diz logo no início, e depois tem um outro canto que a gente emenda aí, que na verdade é outro canto, mas ficou como se fosse o mesmo. Não é não, é outro canto, mas está emendado nesse aí que a gente canta também. A ti, Senhor, elevo a minha alma. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Ó meu Deus, em ti confio. Guarda-te, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. Faz-me, Senhor, andar em teus caminhos. Faz-me, Senhor, andar em teus caminhos. Ó meu Deus, em ti confio. Guarda-te, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. Meu coração de amor, porque meu Deus é o Deus de amor. Minha alma está de paz, porque Jesus é a minha paz. Aleluia, 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 amém. Eu canto aleluia, 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 amém. Oh, como é bom, irmãos. Aleluia quer dizer louvado seja o Senhor, não é? É uma louvação a Deus, aleluia. E o homem bem-aventurado, aquele a quem Jesus, quando chega lá, perto do final do Sermão do Monte, ele vai dizer isso, é o homem sábio, é o homem que edifica sobre a rocha, porque virão os ventos, as tempestades. Interessante, Jesus diz que virão. Jesus não diz, essa história de dizer porque eu sou crente e não me acontece nada, isso é conversa para louco. Vem sim, virão tempestades, virão ventos tempestuosos, só que não me abalará, porque eu estou firmado na rocha. Já o homem imprudente, ou o insensato, senso é sinônimo de juízo. Portanto, insensato é quem não tem senso. Quem não tem senso é quem não tem juízo. Traduzindo, doido. É o que ouve a palavra de Deus, mas não a põe em prática. Diz que é crente, mas não põe a palavra em prática. Pois é, esse é como o homem que edifica sobre a areia. Aí virão os ventos,
virão as tempestades e a casa dele vai ruir. Não tem quem empate isso, nem Deus, porque foi ele que determinou que a sua casa vai ruir. Mas o bem-aventurado é esse aqui, ó. É o que teme ao Senhor. Lembra aqui que o salmista falou? Os justos. Quem são os justos? São os que temem ao Senhor. Ele também fala isso no mesmo salmo aqui, nós vimos o que teme ao Senhor. O que teme ao Senhor, o que tem o coração quebrantado, o que é contrito diante do Senhor, é o que teme ao Senhor. Então nós vamos cantar aqui, esse bem-aventurado que faz tempo que a gente não canta, mas como eu me encontrei com Jane, e Jane é daquele tempo, aí a gente vai cantar agora. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, aquele que confia perpetuamente no seu poder, aquele que media de dia e de noite, noite e dia sem fim. A sua casa, ó, Jesus lá no Mateus 7, a sua casa é edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir. Existe vendaval, mas não para destruir. E a família que habita dentro dela, o Senhor espera. Uma criança, o caráter de uma criança, ou o que ela aprende de base, ele é formatado até os 12 anos de idade, se eu não me engano, é isso, assim, mais ou menos 12 anos de idade? Até os 12 anos de idade. Então, atenção, pais de plantão aqui. O filho de vocês que não foi criado na palavra até os 12 anos de idade, está complicado. E vocês fazerem isso daí em diante. Vocês vão ralar para fazer, vão tentar fazer, mas vai estar complicado. Complicado. Por que a palavra diz? Ensina a criança o caminho que deve andar. Lá em Deuteronômio tem de manhã, de tarde, de noite, comendo, sentado, dormindo, deitado, andando pelo caminho. Escreve na testa, no braço, em todo canto. Palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus. Porque esse menino está sendo formatado. Até os 12 anos de idade, você colocando isso nele, ele não vai esquecer mais não isso. Ele pode até se desviar na juventude, uma série de coisas, mas ele vai voltar. Isso está dentro dele, isso está arraigado dentro da cabeça dele. Agora, se você não fez isso, vai ralar um bocado. E vai acontecer o contrário disso aqui. A sua casa vai ruir. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, que confia perpetuamente em seu poder, que medita de dia e de noite e dia sem fim. Tua casa edificada sobre a rocha, não existe vendaval pra destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Espera do Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. O seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir. Seu amor nunca mudou. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, que confia perpetuamente em seu poder, que medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Tua casa é edificada sobre a rocha, não existe vendaval pra destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha.
seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir, seu amor nunca mudou. Aleluia. Vamos continuar louvando com Jane. Deus amado, Pai querido, nós estamos aqui, Senhor, para te agradecer e te louvar, Senhor, na beleza da tua santidade, Pai. Seja conosco todo o tempo, Pai, que a tua palavra, agora ministrada, venha entrar em nosso coração e que nós venhamos praticá-la no dia a dia, Senhor. Nos ensina, Senhor, a ser bons pais, que nós podemos lembrar de ensinar os nossos filhos, Senhor. Que nós coloquemos em nosso coração o amor de ensinar os nossos filhos, Pai. Abençoa a tua casa, a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, hoje o pregador será o presbítero Daniel. Eu esta semana, mais uma vez, tive outro apagão daqueles na cabeça e tive muita dificuldade. Aí, para preparar a pregação, precisa muito tempo de estudo, de raciocínio, na frente do computador. E eu não tive condição não, eu até que tentei, mas não tive condição não. Então o Daniel, o presbítero Daniel, vai nos trazer hoje a mensagem e a exposição da palavra. Meus irmãos, boa noite. Vamos, no local onde estamos, sentados mesmo, vamos abrir as nossas Bíblias para fazermos a leitura bíblica que se encontra na carta do Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Vamos ler de 1 a 20. Efésios, capítulo 1, de 1 a 20. Eu vou ler, os irmãos acompanham. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graças a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos,
e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Vamos ler até aí. Meus irmãos, o texto é do apóstolo Paulo. Ele mesmo diz, o apóstolo Paulo, por vontade de Deus, e os santos que vivem em Éfeso. Ele dá um testemunho de que o texto é dele. Há hoje, modernamente, alguns que tentam discordar de que o texto não é de Paulo. Mas, na verdade, ele foi escrito pelo apóstolo Paulo. E é interessante que o apóstolo Paulo, nesse momento, ele estava em prisão domiciliar. Que é uma coisa que a gente está muito acostumado a ver hoje, prisão domiciliar. Não é? Muitas pessoas que estão sendo condenadas estão vivendo em prisão domiciliar. É possível que alguns irmãos não concordem com essa decisão da justiça, não é? Mas Paulo estava em prisão domiciliar, provavelmente no ano 60, 62. Se você considerar que nós estamos no ano 2014, raciocine o seguinte: no início deste período da era cristã, por volta do ano 60, não é? 62, estava o apóstolo Paulo preso lá em Roma. Por que Paulo estava preso em Roma? Paulo, acusado por muitos, e em todas as igrejas por onde Paulo passou, e todos os lugares, Paulo sofria uma perseguição muito grande dos seus. Interessante, né? Ele que perseguiu os seus, porque ele perseguiu os próprios judeus, agora era perseguido pelos próprios judeus. E Paulo, em certo momento, na sua terceira carta missionária, na sua terceira viagem missionária, ele passou em Éfeso. Nós temos a confirmação de que Paulo estava lá em Éfeso. Ele passou mais de 2 anos, aproximadamente. Nós podemos ver isso em Atos, no capítulo 19. Atos, capítulo 19. Verso 8. Aqui ele está na terceira viagem missionária. E o texto diz assim: durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus, visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Paulo, apartando-se dele, separou os discípulos. Então nós estamos vendo aqui uma questão importantíssima. Primeiro, que Paulo sempre procurava as sinagogas, procurava a igreja. E o texto nos diz que alguns, discordando veementemente de Paulo, Paulo se retira da sinagoga. E ele faz aí uma espécie de um aluguel numa escola daquela época, que é a escola de Tirano. E não sabemos, mas provavelmente John Stott diz que num dos turnos era utilizado por Paulo para pregar o evangelho. E Paulo faz essa pregação por mais de 2 anos. Então Paulo passou mais de 2 anos lá em Éfeso. Portanto, Paulo conhecia os efésios. E ele agora está se encaminhando para essa capital provinciana de Roma, onde nós temos a certeza de que Deus colocou Paulo nessa missão. E temos a certeza também que Deus providenciou o Império Romano para proteger o apóstolo conquanto ele estivesse na pregação do Evangelho. Interessante também a gente notar que mesmo lá preso, domiciliar, Paulo escrevia as suas cartas. Alguns dizem que essa carta deve ser muito parecida com a de Colossenses. Haja uma certa confusão, mas o interessante é que Paulo realmente está escrevendo para os Efésios.
E é importante também, irmãos, que lá em Efésios, quando Paulo se dirige àquele povo, Paulo apresenta um tremendo conflito de interesse dentro daquela cidade. O maior monumento da igreja de Éfeso era o monumento a Diana, deusa dos Efésios. O maior monumento do Crato no Juazeiro é a figura do Padim Padiciço. O maior monumento da cidade de Guarabira é a figura de Frei Damião, os protetores da cidade. Então, de repente, Paulo chega lá e começa a mostrar um novo caminho. Por isso que Demétrio, um ourives, se preocupando com a questão da indústria e até com a questão comercial, convoca aqueles ourives e diz: rapaz, nós não podemos continuar com esta mensagem porque ele está destruindo a nossa fonte de riqueza. É que Paulo estava apresentando um Deus vivo e verdadeiro e que não precisasse fazer nenhuma oferenda à deusa Diana. Imagina o que é que você chegar, que o irmão aqui pudesse pensar nisso, se é que está acompanhando o nosso raciocínio, pudesse pensar: eu fui para o Ceará, o Crato, e chego lá, fui trabalhar ou ser missionário, e eu começo a dizer que os milagres de Padre Cícero não têm validade para a salvação. Então essa é a situação que o apóstolo Paulo se encontrava lá, naquela época. E o povo reconhecia a soberania, a supremacia da mensagem do apóstolo Paulo. Então, por isso que Paulo devota a essa igreja esses ensinamentos. Ele faz as suas afirmações ousadas, não é? E dentre essas afirmações que nós localizamos aqui, nós podemos destacar 6 pontos importantes. 6 aspectos importantes para a vida da igreja, para a vida dos crentes. E como é uma carta dirigida à igreja, ela se contextualiza com a nossa, de tal maneira que os irmãos poderiam raciocinar e pensar conosco. Então, Paulo está escrevendo para uma igreja que ele conhecia, um local onde ele já morou durante muito tempo. Ele sabia da situação em que vivia aquele povo, sabia a situação da igreja. Ele sabia que a igreja tinha um amor e um carinho muito grande por ele. Os irmãos devotavam uma afeição muito grande, tanto que quando Paulo vai para Jerusalém, ele convoca os presbíteros da igreja de Éfeso para a cidade de Mileto, para instruir aqueles irmãos. E no capítulo 20 do livro de Atos, nós encontramos uma coisa interessantíssima, meus irmãos, com relação ao apóstolo Paulo. Interessantíssimo com relação ao apóstolo Paulo. 20, versículo 36. Veja o que nós lemos aqui. No versículo 17, Paulo de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros. Mas no versículo 36 do mesmo capítulo 20, nós lemos que Paulo, tendo dito estas coisas, instruído os irmãos, ajoelhando-se, orou com todos eles. Vejam a figura, Paulo orando com todos eles. E o interessante é que o que houve após isso? Grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam
entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até o dique, o local onde estava atracado o navio. Então Paulo teve momentos também de muito refrigério dos irmãos. Teve momentos de muita alegria na presença do Senhor, porque os irmãos reconheciam que a mensagem que Paulo pregava era a mensagem de Deus. Apesar de ter sido perseguido, mas Paulo pregava a essência. E agora Paulo, como havia dito, que ele não mais voltaria a Éfeso, e como realmente não mais voltou, Paulo agora está escrevendo aos Efésios. E aqui nessa carta nós vamos destacar alguns pontos, como já disse. E o primeiro é que ele diz: fomos abençoados por Deus. Paulo não diz vocês, só vocês, nós fomos abençoados por Deus. Então no versículo 3 nós temos essa: bendito Deus de Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Então aquele povo era um povo abençoado. Paulo está dizendo: nós fomos abençoados por Deus. E fomos abençoados, irmãos, com todas a sorte de bênçãos celestiais, nas regiões celestiais em Cristo. Porque Cristo venceu a morte. Cristo habita na região celestial. E nós já fomos abençoados com Cristo nessa região. Então Paulo está se dirigindo aos Efésios e é dirigindo-se à igreja, e quem sabe a nossa igreja, dizendo: nós que aceitamos a Jesus Cristo já fomos abençoados. Alguém porventura discordaria? Não discorde de mim, mas questione-se diante de Deus. Se você acha que não foi ainda abençoado por Deus, que não recebeu a bênção espiritual em Cristo, então você não pode louvar ao Pai, porque é o Pai que nos elege. Nós somos abençoados em Cristo, vivendo nas regiões celestiais, porque o Pai nos elegeu. E aí está muito claro, quando nós vamos para o versículo 4, com relação à eleição, assim como nos escolheu. Veja, nós fomos escolhidos pelo Pai, que nos abençoa em Cristo Jesus. Irmãos, vocês já foram abençoados, ou nós somos abençoados em Cristo Jesus. Esse Cristo que ressuscitou dos mortos e está sentado à mão direita de Deus Pai na região celestial. Então nós temos aí todos os tesouros da sabedoria de Deus. Está implantado na palavra de Deus todo o tesouro da sua sabedoria, que nos elegeu e que nos coloca já como abençoados, porque vivemos com Cristo. O segundo ponto importante é que nós fomos escolhidos por Deus, como já dissemos anteriormente, e o verso 4, como já lemos, diz assim: como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Portanto, não tem nenhuma benemerência da sua parte. A benemerência de Cristo, não é? Fomos escolhidos antes da eternidade em Cristo Jesus. Fomos escolhidos antes da eternidade em Cristo Jesus. E é interessante que eu não fui escolhido pelos meus méritos. Não sei se o irmão acha que foi escolhido pelos méritos, mas eu fui escolhido pelos meus deméritos. Não por conta da minha santidade, mas eu fui escolhido para ser santo. Não tenho santidade nenhuma, não tenho mérito nenhum, mas Deus me escolheu sem mérito, pela vontade dEle, mas Ele nos escolhe para sermos santos. É isso que ele está dizendo.
assim como nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor, nos predestinou para Ele, Então, coisa maravilhosa que Deus nos abençoa, Deus nos escolhe, mas também Deus nos adota. Nós fomos, em terceiro lugar, nós fomos adotados na família de Deus. Versos 5. Nos predestinou para Ele, para quê? Para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo a sua boa vontade. Então nós fomos adotados em Cristo. Nós agora fazemos parte da família de Deus. Nós éramos fracos, ímpios, pecadores, inimigos de Deus. Preste atenção. Nós éramos fracos. Você era forte? Nós éramos ímpios. Você era santo? Nós éramos pecadores. Nós éramos inimigos de Deus. Mas Deus nos amou, Deus nos atraiu, Deus nos conquistou, Deus nos transformou e Deus nos colocou na sua família. É isso que o texto está dizendo. Ele nos predestinou, não é? E no final ele diz a adoção de filhos. Nós somos adotados em Cristo Jesus. Nós somos feitos herdeiros com Cristo da salvação. Hein? Que texto belíssimo para a nossa vida. Hein? Estão entendendo? Espero. Deus nos adotou. Nós somos filhos adotados em Cristo Jesus. Mas há um quarto aspecto interessante. Nós fomos remidos pelo sangue de Cristo. Fomos lavados, como tinha um pregador que gostava de dizer que nós fomos lavados, enxaguados no sangue de Cristo. Não é? Porque aquela figura de que a lavadeira lava e depois enxágua, né? Para ficar bem alvinho. Então nós fomos remidos no sangue de Cristo. E aqui está no versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue. Somos redimidos pelo sangue de Cristo. A remissão dos pecados, segundo a riqueza da benevolência de Deus, a riqueza da sua graça. Quem derramou sobre nós? Deus, abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. Portanto, irmãos, nós somos então hoje livres. Éramos escravos do pecado, somos livres pela santidade de Deus. Estávamos condenados e agora fomos perdoados pelo sangue de Cristo. Estávamos sujos, contaminados pelo pecado. E agora estamos limpos pelo sangue de Cristo. Então veja, nós fomos adotados, mas fomos também remidos. É o texto que está dizendo. Mas tem um quinto aspecto. Nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. E aí nós vamos para o versículo 13 e 14. Versículos 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, Paulo está dizendo para nós, vocês que ouviram a palavra da verdade, que ouviram o evangelho da salvação, tendo crido, a condição é, tendo crido, aí sim, ouviu o evangelho da salvação, creu, então vós fostes selados com o Espírito Santo. Maravilha que Deus está apresentando para essa igreja.
e para a nossa igreja. Eu creio que isso aqui nós podemos contextualizar, contemporaneizar, desde que nós aceitemos que o bendito Deus e Pai é o nosso Salvador. Senão, nós estamos fora. Nada dessas bênçãos nos atinge. Nós somos selados. Todos que ouviram e ouvem o Evangelho e crerem em Cristo, recebem o selo, a garantia do Espírito. Agora somos propriedade exclusiva de Deus. E temos a garantia daquele que começou a boa obra em nós. E temos a garantia de que ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Como dizia o Adventista ontem, é o dia que Cristo volta. Eu achei interessante, mas ele disse, é o dia que Cristo volta, e é mesmo. Deus irá completar a sua obra até o dia em que Cristo vem para nós. Isso tem muito a ver, meus irmãos, com Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. E ele diz aqui em Filipenses, o próprio apóstolo, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, essa é outra bênção, o selo do Espírito Santo que nos une, que nos garante. E por último, irmãos, somos capacitados com poder. Nós somos capacitados com poder. Vamos ver o versos 17 até o versos 20. Nós somos capacitados. Aliás, esse negócio de capacitação aqui na igreja é uma coisa que tem sido batido muito. Não é? Nós estamos aqui nos capacitando cada vez mais. Capacitando aonde? Na palavra. Não é? Adquirindo conhecimento para transformá-las em sabedoria na aplicação da palavra. Somos capacitados com poder. Então vejam o que diz o texto. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo? O Pai da glória. Vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Deus capacita. Somos capacitados com poder. E é interessante que esse mesmo poder, essa capacitação em poder, é o mesmo poder com o qual Jesus Cristo ressurgiu. É o mesmo poder. Nós somos capacitados com esse mesmo poder. Ele é fornecido a nós para nos capacitar este poder. Ele está à nossa disposição. É a suprema grandeza do amor de Deus que capacita-nos, dando-nos poder. É interessante que quando Paulo estava em Éfeso, Paulo fazia milagre. Interessante. Paulo fazia milagre. Paulo fez muitos milagres. Não é? E Paulo, às vezes, ele estava numa ilha de Creta, quando ele houve o navio se extraviou, aquela coisa toda, e Paulo, todo mundo com frio, imagina, hein? Imagina o navio quando ele hibernava ali, naquela região muito fria, né? É interessante a gente pensar isso aí, porque eu vejo aqui alguns irmãos algumas irmãs e irmãos se ajeitando por conta do frio. Imagina Paulo ali, depois de que o navio se partiu, ele foi jogado ao mar e fez uma fogueira
e dali saiu uma serpente que enroscou-se no Paulo. E aquele pessoal ali dizia: rapaz, isso aqui só pode acontecer que esse cidadão aí é de Satanás. Não, isso é um amaldiçoado, como é que só ele que... E o fato é que não aconteceu nada, ele não ficou vermelho, não começou a inchar, feito cururu. E aquilo serviu de bênção, porque eles começaram a entender que Paulo realmente pregava o Evangelho. Portanto, irmãos, nós fomos abençoados, nós fomos escolhidos, nós fomos adotados, nós fomos remidos do pecado, nós fomos selados e somos capacitados pela suprema grandeza do poder de Deus. Que esse poder de Deus recaia sobre nós para nos conscientizar dessa mensagem profunda que o apóstolo Paulo ministrou aos Efésios, que nós também podemos nos apoderar dela. Que Deus nos abençoe. Amém.